Nosso assunto de hoje é um assunto relativamente fácil. Fácil de explicar e fácil de compreender. Sabe quando a gente tem um amigo e uma amiga completamente diferentes um do outro? E sabe quando esses mesmos amigos estão completamente sozinhos? Sabe aquela conversa sobre os opostos se atraem? Pois é sobre isso que vamos falar. Propriedades magnéticas dos ímãs e dos eletroímãs. Dá uma olhada. A história dos ímãs e dos eletroímãs é a história do eletromagnetismo. Desde 1812, Hans Ørsted tentava verificar se havia relação entre eletricidade e magnetismo. Em 1819, o cientista consegue finalmente comprovar o fenômeno. Enquanto mostrava o poder calorífico da pilha de Alessandro Volta em uma de suas aulas, Ørsted observou que uma agulha magnética que estava sobre a mesa sofria desvio quando se fechava o circuito de pilha. Em 1820, Ørsted apresenta o trabalho intitulado Experiências relativas ao efeito da corrente elétrica sobre a agulha magnética, tratando da relação entre a eletricidade e o magnetismo. O ímã é um objeto que produz um campo magnético à sua volta. Suas propriedades são causadas pela rotação dos elétrons que estão no interior da matéria. O ímã apresenta dois polos, norte e sul. Por convenção, o polo sul de um ímã é o que é atraído pelo polo norte magnético da Terra. Do lado externo, as forças de atração magnética de um ímã surgem com maior intensidade nas suas extremidades. Por essa razão, as extremidades dos ímãs são denominadas de polos magnéticos. Bom, o ímã permanente, ele é produzido você pegando uma barra de material ferromagnético, enrolando por uma bobina e aplicar uma corrente intensa nessa bobina durante um tempo muito curto. Quando essa corrente é extinta, o material magnético retém um pouco o campo magnético. Tá? E você produziu aí o seu ímã permanente com os polos norte e sul. No eletroímã, o processo é o mesmo, só que ao invés de se aplicar uma corrente intensa, você mantém uma corrente constante na bobina, sempre percorrida com uma corrente diferente de zero. Essa corrente vai manter aquela barra magnética magnetizada. Ao aproximar os polos magnéticos de dois ímãs, as forças magnéticas reagem entre si de forma singular. Se dois polos magnéticos diferentes forem aproximados, norte de um com sul de outro, vai acontecer uma atração entre os dois. Agora, se dois polos magnéticos iguais forem aproximados, teremos uma repulsão. Os ímãs apresentam uma interessante característica. Por mais que seja dividido em partes menores, as partes sempre terão um polo norte e um polo sul. Esta propriedade é denominada de inseparabilidade dos polos. Também temos aqui vários tipos de ímãs. Olha só, esse aqui é o ímã natural. Na verdade, um mineral com propriedades magnéticas. Temos também o ímã artificial, um pedaço de material ferromagnético que ganha propriedades magnéticas através da fricção com o ímã natural ou pela ação de correntes elétricas. Esses aqui são ímãs permanentes. Eles são feitos de aço magnetizado. Esse tipo de ímã pode perder seu magnetismo quando exposto a altas temperaturas, mas assim que o ímã se resfria, readquire seu magnetismo.
Por último, temos aqui o eletroímã. Uma bobina onde circula uma corrente elétrica e assim acaba criando um campo magnético. Olha só. O ímã permanente é um dispositivo muito importante para auxiliar a conversão da energia elétrica em mecânica e vice-versa. Suas aplicações principais são a fabricação de motores elétricos, geradores elétricos, os alto-falantes e muito utilizado na indústria de brinquedos. Como exemplo atual, uma utilização mais moderna é a sua utilização na fabricação dos motores dos grandes submarinos e também nos geradores das usinas eólicas. E então, o que acharam? Fácil, não? O que acharam, gente? Fácil, né? Essa história de ímãs, eletroímãs, campo magnético. Ei, o que acharam? O assunto foi fácil de explicar. Mas sobre aquela história de opostos se atraem, o problema é você tentar interagir novamente com seus amigos. Tchau, até a próxima.